Seja muito bem-vindo ao CRCast, o podcast da CR Basso Educação Corporativa, que traz para você assuntos relevantes sobre o mundo e a educação corporativa. Tá? Se essa é a sua primeira vez conosco, fica aqui mais uma vez o convite para nos seguir nas redes sociais. Estamos cada vez mais ativos por lá, para você compartilhar com seus amigos, tá bom? E seguir tudo que a gente dissemina e compartilha com a rede, tá bom? Vem com a gente. Nosso convidado de hoje, rapaz do céu. Ô André, me traz uma água para eu ler aqui o trem. Que eu até brinquei com ele aqui, que é osso. Então vamos lá. É graduado em Publicidade e Propaganda pela PUC Campinas. Tem muita coisa aqui no meio, tá? Eu dei uma cortada aqui, senão é que nem eu te falei. A gente tem que fazer um podcast só para o teu currículo, né? Poupe os ouvintes. Pós-graduação em Marketing pela ESPM, mestre em Administração de Empresas pela Unimap, coach certificado pela Gallup, consultor associado aqui da CR Basso Educação, conselheiro de Trends Innovation, Isso. certificado ali pela nossa querida Inova Business, professor na Anchieta, professor no MBA Executivo da Inova, no IBFE, Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, e também na ESD, Escola Superior de Direito. Professor convidado na FIA Unicamp, Engenharia Química lá da Unicamp, docente na pós-graduação do Hospital Albert Einstein. Isso. Isso que eu coloquei agora de manhã que eu lembrei. Senac, Belas Artes. Isso. Coautor do livro Marketing Contemporâneo. Publicado foi lá pela editora Saraiva no Brasil e no México, né? Isso, exatamente. E mais aí de 30 anos de experiência na condução de equipes criativas e docente aí, né? E por aí vai, né? Por aí vai. Ufa! Terminou. O nosso amigo é o Tadeu Bretas. Tadeu, mais uma vez, cara, obrigado por Imagina. aceitar o nosso convite. Prazerzaço ter você aqui com a gente. Uhum. Já te falei isso outras vezes Sim. e falo aqui no ar. Sim. É um prazer ter você aqui, não só conduzindo vários dos nossos trabalhos, mas também ter você aqui. A tua presença aqui ilumina aqui o ambiente, rapaz. Isso é extremamente positivo. E, cara, deixa eu até abrir uma brincadeira, né? Como assim professor de tudo isso aqui, cara? Tem que ter muita criatividade, né? Aliás, a criatividade aqui, que é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, o podcast Sim, é sobre empoderamento criativo, Sim. tem que ter a criatividade na agenda, né? Claro, claro. Bom, Leandro, primeiro eu que agradeço aí o convite. A gente já tem trabalhado juntos aí com treinamentos, né? CR Basso. E a gente vai falar de um assunto que ele tem ganhado muita importância, tanto no universo corporativo, mas também na dimensão pessoal. Sem dúvida. E é muito curioso que a minha trajetória dentro do mundo da criatividade tem muito a ver com a minha profissão, né? Aliás, é bom citar que ontem nós comemoramos o Dia do Publicitário. Olha só. Dia 1 de fevereiro. Parabéns. Muito obrigado. E publicidade é uma área que usa a criatividade como ferramenta. Eu me recordo que na minha época de universidade, né, eu pensava, caramba, não vai ter outro jeito, né? Ou eu me descubro criativo aqui, embora eu soubesse, desde pequeno, que eu tinha a capacidade de exercitar o que a gente chama em criatividade de pensamento divergente. Depois, com o avançar aí da nossa conversa, a gente vai falar um pouco mais sobre pensamento divergente, mas desde pequeno eu notava que, assim, a forma como eu me comunicava e as coisas que passavam pela minha cabeça fugiam à regra. Eu falava, poxa, bom, eu preciso um dia usar esse potencial na minha carreira. E foi aí que a publicidade se encaixou perfeitamente, porque na publicidade, e eu quero deixar claro aqui que não é só na publicidade que a gente precisa usar a criatividade. Em todas as profissões, a criatividade é necessária. É claro que em algumas profissões isso é matéria-prima do nosso trabalho. Então, eu, quando entrei em publicidade, eu tinha esse alicerce criativo já pronto. Aí foi uma maravilha, né? Porque quando tinha um exercício em sala de aula, a gente estava ali não fazendo um trabalho, estava se divertindo. Sim, era um prazer. Um prazer. Então, e na minha carreira docente, eu penso que os docentes que estão nos ouvindo aqui, né, Leandro? Essa é uma profissão que a gente tem que ser muito criativo. Não só para preparar uma aula, para falar sobre qualquer assunto, mas porque a gente tem que conseguir prender a atenção de uma turma. Você imagina, assim, em tantas instituições que a gente atua, dando aulas de diferentes disciplinas, algumas relacionadas à publicidade, à marketing, que é a minha área original, né? Mas muitas relacionadas à própria criatividade, à inovação,
A necessidade que a gente tem nesses últimos 2 anos e meio, quase 3 anos, a gente praticamente ficou em aula online. Se presencialmente já é difícil você conseguir prender a atenção de uma turma, fazer com que uma turma de 40 alunos te olhe e fale, poxa, que legal esse cara falando, você imagina no online, né? A gente dentro dos retângulozinhos ali da videoconferência, em que a pessoa assim, pode perfeitamente não abrir a câmera. Ontem eu estava numa aula e vivi uma situação como essa, trabalhando com o pessoal bancário, pessoal de banco, que depois de um dia todo, né, de trabalho, ainda teve que assistir uma aula das 19 às 23 horas. Período né? noturno ainda. Depois trabalhar o dia inteiro. O dia Puxado, inteiro, é puxado. no ralo. Aí, de repente, eu lá com 40 pessoas, tendo que prender a atenção delas. Mais uma vez, a criatividade entra aí de uma maneira fluida. Eu estou ali dando minha aula, falando sobre um termo técnico e, de repente, eu tenho que tirar um coelho da cartola, para não dizer um ornitorrinco, que costumo dizer que os coelhos estão acostumados demais a sair de cartola. Preciso mudar esse bicho, tirar um bicho diferente. Eu saco um exercício criativo rapidinho, falo, gente, muita informação, vamos fazer uma pausa, vamos relaxar um pouquinho, aí jogo um desafio criativo para a turma e eu percebo o seguinte, todo mundo acorda, as pessoas estão num outro universo. Quando a gente volta para o conteúdo, a pessoa está ligada. Eu tirei aquela pessoa, fiz uma pausa, funciona como um oásis. Então, dar aula em tantos lugares só é possível com 2 condições. A primeira, ser um prazer para a gente, né? Porque eu adoro realmente trabalhar com a área educacional. A área educacional não é a minha, apesar de trabalhar em tantos lugares, não é a minha área principal. A minha área principal continua sendo a atuação como consultor na área de marketing, na área de publicidade. Mas uma coisa acaba alimentando a outra. Dar aula me mantém atualizado e me exercita o ato de ter que ler bastante para poder levar informação consistente e atualizada para os alunos. E tudo isso me traz uma bagagem muito grande de comportamento das diferentes gerações. E eu levo isso para a sala de aula. Então, uma coisa alimenta a outra. Criatividade me sustenta na sala de aula do ponto de vista da qualidade da aula. Mas é um assunto que eu vejo a necessidade dos alunos, que muitos são alunos, são pessoas que estão em MBAs executivos e, portanto, estão já numa carreira executiva e que têm a necessidade, porque estão sendo cobrados, para desenvolver, para mostrar a criatividade aplicada no seu dia a dia de trabalho. Então, o aluno está estudando criatividade para poder utilizar no seu dia a dia de trabalho. É uma sensação muito gratificante para a gente como facilitadores. Show de bola. Hoje, esse nosso bate-papo, inclusive, que eu citei no início da nossa conversa, sobre empoderamento criativo, até fiz questão de falar isso para você hoje de manhã. É um desafio extremamente relevante por si só e para a gestão de pessoas. Então, tanto para o líder, né, para o RH, para o Departamento de Desenvolvimento de Pessoas nas empresas. Né? E aí um pensamento que fica na minha cabeça, uma pulga atrás da orelha que eu tenho aqui, né? O que isso tem a ver com resultados, com desempenho e com desenvolvimento dentro da organização? Aí eu fecho o link, inclusive, até com gestão de pessoas, né? Claro. Qual a importância disso? Claro. Bom, o primeiro ponto, eu acho que a gente precisa colocar a partir de 2 premissas básicas e fundamentais, e sempre me perguntam quando eu estou iniciando uma aula, ou quando estou aqui com vocês na educação corporativa, a gente faz questão de colocar, de alinhar, né, um pensamento que é verdadeiro e que muitas pessoas acham que é ao contrário do que eu vou colocar aqui. Uma pergunta que me fazem o tempo todo: todo mundo nasce criativo? É interessante puxar o gancho por aí, né? E todos os estudos, inclusive os mais avançados na neurociência da criatividade, mostram que sim. Todo mundo nasce, mas aí tem uma palavrinha mágica que tem que ser encaixada aqui na minha resposta. Todo mundo nasce com potencial criativo. Então, essa palavra potencial é vital, né, nessa fala. E por quê? Porque se a pessoa nasce com potencial, ela tem um substrato. É como se ela tivesse ali o hardware, né, dentro dela, que precisa ser ligado. Eu tenho que dar um plug ali, um plug and play ali, né? E é muito interessante porque muitas pessoas não acreditam que são criativas. Então, eu ouço muito em cada turma assim, com quem eu trabalho, quando eu faço essa pergunta, 1 ou 2 pessoas a cada 10 levantam a mão. Eu me considero criativo, o que significa que aí, por esse número, mas 70% do contingente acha que não é criativo.
Aí que está a questão. A pessoa até é criativa, ela tem o potencial, mas ela não encontrou condições de desenvolver. E quando a gente fala em desenvolver, já se conecta com a tua pergunta, né, Leandro? Você falou em gestão de pessoas, de lideranças, incentivarem o desenvolvimento dessa criatividade, mas em muitas organizações, esse líder, embora muitas vezes reconheça a importância desse desenvolvimento, ele não consegue encaixar na sua agenda. E porque culturalmente a empresa ainda não está pronta para isso. Ela deveria estar, mas não está pronta. Então esse é o primeiro ponto. A primeira premissa é essa. E vamos deixar isso bem marcado nesse podcast. Todo mundo nasce com potencial criativo. A questão é se você encontra espaço para desenvolver esse potencial, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. É muito interessante a gente pensar nisso e depois a gente vai se aprofundar. O outro aspecto é que criatividade não tem absolutamente nada a ver com o seu estilo de pensamento, com aquilo que você gosta de fazer. E aí eu entro com uma verdade que surpreende as pessoas quando eu coloco esse ponto. Algumas pessoas mais lógicas, que gostam, por exemplo, de ciências exatas, são boas com números, raciocínio lógico, elas sempre me dizem assim: Tadeu, eu sou uma pessoa muito quadrada, eu nasci para fazer fórmula de Excel, eu nasci para fazer cálculo, eu não curto fazer associações incomuns, eu não curto o mundo lúdico. E o mundo lúdico, o mundo artístico, se associa a criatividade muito a ele. Então começa uma espécie de separação lá na mais tenra idade, né? A criança está na sala de aula e os professores já começam muitas vezes a rotular, né? Ah, você nasceu, esse aí fulano ou fulaninha vai bem em matemática. Geralmente é assim mesmo. Geralmente é assim. E aí essa pessoa coloca isso na cabeça e ela acha que ela só vai ser boa naquilo, o que não é verdade. Ela toma isso como uma verdade. Como uma e verdade. Carrega para a vida. Isso. Trazendo isso para o mundo corporativo, também nós encontramos nas empresas pessoas que se julgam muito lógicas e que toda vez que se discute, vamos criar aqui uma cultura de inovação, essas pessoas automaticamente meio que querem cair fora. Elas falam, não, eu não nasci para isso, eu posso até ajudar, mas não é no momento de dar ideias, eu sou muito fraco para isso. O que não é verdade, porque pessoas lógicas, e quando a gente lê um pouco de Domenico De Masi, que é um dos grandes estudiosos, né, dos círculos criativos mundiais em toda a história, a gente percebe que ele é uma daquelas pessoas que prova que, por mais lógico que você seja, você consegue sim pensar criativamente. Aquelas pessoas que nascem com os chamados dons artísticos, essas já são carimbadas pelo mundo como você é uma pessoa criativa, e isso começa em casa. Mas essas sofrem um outro preconceito. Por elas serem muito criativas e conseguirem fazer associações incomuns, conexões incomuns, todas as vezes que a tarefa, a missão está relacionada ao raciocínio lógico, elas são rotuladas como incapazes. Então perceba que o sofrimento tanto é do lado de quem nasceu lógico e se atribui que não consegue ser criativo, como das pessoas que são criativas, que se atribui a elas o fato de não conseguem ser lógicas. E ambos os fatos não são verdadeiros. A pessoa criativa consegue sim ser lógica e a pessoa lógica consegue ser criativa. É natural, e é importante eu colocar, que do ponto de vista de talento, sempre vai ter uma dimensão que você vai conseguir trabalhar melhor. Isso é verdade. Por exemplo, eu, que sou uma pessoa que sempre trabalhei com criatividade e tenho um raciocínio pouco linear, a minha forma de pensar, eu até consigo fazer um raciocínio lógico, vou lá, faço, mas eu sofro mais do que aquela pessoa que tem um talento natural para o raciocínio lógico. Mas não significa que eu não consiga trabalhar com aquilo. Da mesma forma, quem tem um raciocínio lógico consegue participar de uma sessão de ideação, consegue dar ideias na empresa onde trabalha, só que essa pessoa vai ter um pouco mais de trabalho, porque não é um padrão natural de comportamento dela. O cérebro dela não tem esse processamento natural. Mas isso não a impede de dar excelentes ideias. Sim. Ela vai gastar mais energia que uma pessoa que... Isso. Costumo dizer assim, Mozart tocava piano naturalmente, ele não precisava nem da partitura. A gente vê isso naquele filme lindo chamado Amadeus, né? Se Mozart precisar fazer alguma coisa mais lógica, que não seja tão artística, talvez ele sofra. Pronto, aí vai ter que gastar mais energia. Vai ter que gastar um pouco mais de energia. Mas isso não é motivo para as empresas começarem a carimbar as pessoas na testa, dizendo... E isso acontece muito com as lideranças. Eu tenho um time de 10 pessoas, eu sei com quem eu posso contar para dar ideias e eu sei com quem eu posso contar quando eu preciso de alguma coisa mais pé no chão. Sim. A alternância de tarefas
faz com que ambas as pessoas, desses 2 clusters, consigam contribuir também em tarefas que elas não têm um domínio tão amplo. E o papel das lideranças é nesse sentido. Em termos de gestão de pessoas, portanto, a primeira missão desse líder, independentemente da área onde ele atue, é ele conhecer quais são esses padrões naturais de talento das pessoas. Para que essa pessoa, essa liderança consiga desenvolver, utilizar esses talentos bem e não ficar rotulando e dizendo você só serve para isso. O erro está nessa frase. Você só serve para isso. Você serve para isso, mas também pode contribuir em outras áreas. Então, assim, a sua pergunta é muito boa, porque dá uma oportunidade de a gente mandar um recado para as lideranças nesse sentido. Esqueça os rótulos e nesse momento da nossa troca de ideias o conselho mais importante. Ô, Tadeu, e empresas que implantam processos de trabalho um pouco mais, você pode entender, estruturados, ou você pode entender como rígidos, elas acabam oferecendo ambientes que, de certa forma, né, menos favoráveis para a criatividade? Legal. O fato de ter esses processos mais rígidos, vamos chamar assim? Legal. Ótima pergunta. Olha, esse é um outro mito, né, que se atribui não só à criatividade em si, ao fazer criatividade, ao produzir criatividade, mas também às pessoas ditas criativas e as pessoas ditas não criativas. Eu quero reiterar que uma pessoa dita ou rotulado como não criativa, muitas vezes ela só não teve oportunidade ainda de desenvolver a criatividade no nível dela. Criatividade, existem momentos dentro do processo mental de produção de uma ideia que sim, exigem um certo caos. E aí esse caos, e eu quero reiterar aqui que caos é um deus grego, antes que as pessoas pensam que caos é algo ruim. O caos é necessário porque o caos na criatividade é o que chamam de pensamento divergente. É o pensar diferente. É gerar caminhos diferentes. O pensamento divergente não é excludente em relação ao método, em relação à estrutura. Quando eu encontro uma empresa muito... e é interessante que a fala, Leandro, é bem essa mesmo. O gestor me chama, fala assim, Tadeu, eu preciso ter um time mais criativo. Só que, já vou te avisar. Aqui nós somos extremamente comportados, a nossa gestão é muito clássica, muito rígida. Olha, Tadeu, eu não sei se você vai ter sucesso no seu trabalho aqui, mas eu quero tentar. Aí eu dou uma boa notícia para essa pessoa. Ter método, disciplina, ter processos muito rígidos e mesmo uma gestão mais conservadora que venceu graças à metodologia, não é excludente em relação à criatividade. Quando as pessoas se encontram numa empresa que tem 150 anos, 200 anos, 50 anos, ou mesmo 10 anos, uma empresa nova, mas que foi criada sob metodologias muito rígidas, padrões muito rígidos, essas pessoas acreditam que jamais conseguirão inovar, o que não é verdade. Por quê? Hoje se fala em organizações ambidestras. São organizações que fazem muito bem aquilo para o qual estão sendo pagas, utilizando todo o know-how de método que ela desenvolveu ao longo da sua história, mas também encontram espaço e tempo para inovar. E isso é muito importante colocar, porque assim como existem organizações ambidestras, eu costumo dizer que um CNPJ é uma soma de CPFs. Né? Sim, eu também sempre falo isso. As pessoas lá dentro é que são responsáveis pela construção dessa imagem. Ora, se eu conseguir criar e permitir esse espaço para que, num percentual de tempo de dedicação ao trabalho, um colaborador encontre espaço para inovar, para pensar criativamente, ele pode dedicar os 80%, 90% restantes para cumprir aquilo que lhe cabe no seu job description. Então, perfeito. Tá? Isso é muito interessante. Porque eu ouço muito isso e as pessoas... Então, é assim, métodos, processos rígidos, gestão conservadora não impede em nenhum momento que uma empresa seja também criativa, inovadora. As coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Então, as pessoas que estão nos ouvindo hoje entendam que se julgam mais pé no chão, é possível você manter os pés no chão e tê-los em movimento ao mesmo tempo. Basta você caminhar. E esse movimento é permitir
com que o time de colaboradores consiga ter espaço, permissão, olha que palavrinha importante, permissão para olhar para algo no dia a dia e falar assim, isso pode ser diferente. Eu posso reduzir etapas desse processo. Eu posso mudar isso para melhor. Isso traz aumento de receita, aumento de faturamento, aumento de receita, gera redução de custos, porque criatividade, Leandro, está muito ligada à solução de problemas. Eu quero colocar aqui, depois, isso talvez até te incentive a fazer uma pergunta na sequência, que a gente não pode confundir criatividade com invencionice, com você criar um monte de professorzinho pardal na empresa, não tem nada a ver com isso. A gente não está falando necessariamente usar a criatividade para inovação disruptiva. A gente está falando em usar a criatividade para inovação incremental, para solução de pequenos problemas. Esse recado que tem que ficar para as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Sem dúvida, Tadeu. Extremamente importante. E daí passa, inclusive, a sensibilização da alta gestão da empresa, porque tem que passar pela gestão da empresa. Eles têm que estar sensíveis a isso, né? Inovação, e não só a gestão da empresa. Inovação dentro da qual a criatividade se insere, né, é top-down. Se a alta direção... isso pode deixar muitas pessoas aí pensando, nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Porque aqui não é assim. É uma questão de levar este espaço, esta cultura, iniciar a construção de uma cultura inovadora. Com certeza, é top-down. Isso é top-down. É top-down. E tem jeito. Tem jeito, tá? Não é impossível, tá? Eu citei, a gente estava conversando um pouco antes de começar esse nosso bate-papo sobre uma empresa que você conhece também, que tem uma gestão extremamente conservadora e que se abriu a criar um programa de geração de ideias lá dentro. Se permitiu. Sim, se permitiu. Conseguiu enxergar. Sim. Vantagem dela. Sim. Né? Essa empresa em particular está preocupada com o fato de que o tipo de negócio dela, com a transformação digital, está mudando muito. Então, ela vê que se ela não começar a inovar agora, daqui a 10 anos ela não existe mais. Exatamente. Esse é o ponto. Tem que pensar agora para o reflexo ser ainda mais à frente, né? Porque não é algo muito rápido. Cara, eu tenho uma lista aqui com algumas afirmações sobre criatividade, que é o momento da diversão um pouquinho agora, né? Que eu gostaria que você comentasse se elas são verdade ou se elas são mito. Pinga-fogo, legal isso, hein? Exatamente, é o famoso pinga-fogo. Vamos lá? Vamos lá. Uma você já respondeu, mas só deixa mais claro aqui. A criatividade é um dom. Essa palavrinha dom é perigosa, né? Ela é bonita, adoro a palavra dom. Criatividade pode ser desenvolvida. O que as pessoas chamam de dom? Esse talento natural para fazer conexões incomuns. Eu quero aproveitar e colocar a definição de criatividade que eu mais gosto. Quando me perguntam, Tadeu, o que é criatividade? Tem muitas definições, mas a que eu mais gosto é criatividade é a capacidade de criar conexões incomuns. Perceba, o cérebro é neuroplástico. Se eu encontro um ambiente no qual eu consigo desenvolver as áreas do cérebro responsáveis pela criatividade, é certo que esse dom vai se consolidar. Eu vou encontrar este dom. Então, olha que... Tá chegando na resposta de verdade ou mito. E aí? Que situação interessante. Então, a criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida e o caminho correto é você gerar condições para que essas pessoas identifiquem esse dom. E ao identificar esse dom, ela vai descobrir o quanto desse dom ela consegue utilizar no dia a dia. Agora, veja, Leandro, eu quero até acrescentar uma coisa que eu não falei antes, que é muito importante para os nossos ouvintes. Essas condições para que a pessoa desenvolva ou se manifeste criativamente, ela tem duas dimensões, uma interna e outra externa. Internamente, a pessoa precisa ter tolerância ao erro, ela não pode ter medo de ser julgada, ela tem que gostar, né, de criar associações em comuns. É algo que ela precisa descobrir esse prazer. Externamente, e está aí a maior dificuldade das empresas, essas pessoas, vou até colocar no plural, porque estou imaginando que muita gente vai ouvir esse podcast e vai falar assim, nossa, agora eu preciso saber mais sobre isso, eu preciso conversar com esses caras pessoalmente. É assim, a empresa precisa criar um ambiente que seja, vou falar uma palavra mágica aqui, acolhedor para novas ideias. Porque o que acontece normalmente numa reunião quando alguém dá uma ideia totalmente diferente daquilo que as pessoas estavam esperando? Pronto. Ela recebe um olhar,
de um olhar repressivo, do tipo, acho que você não entendeu o que nós estamos discutindo aqui. Um olhar assim do tipo, escuta, o que é isso que você acabou de dizer? Tá doido? Tá doido? Tá louco? E aí eu tenho certeza que nesse tenho certeza momento que cada um tá se enxergando. tá se enxergando. Ou em várias situações que aconteceram isso aí. Quem nunca passou uma ideia pela cabeça, ela falou assim, não, isso eu não vou colocar, porque eu tenho uma reputação a zelar. A pessoa imagina que tem uma reputação, e a pessoa não coloca, ela se omite. Eu diria que assim, a empresa acolhedora, ela cria um ambiente, eu tenho uma palavra linda que eu adoro, que é atmosfera. A pessoa cria uma atmosfera Mas é bem isso mesmo. receptiva. Então, assim, palavra muito boa para descrever mesmo. Criatividade, então, construindo a resposta, criatividade é um dom a ser perseguido, um dom a ser encontrado. Não é necessariamente algo que eu nasci com aquilo. Eu tenho uma configuração cerebral que pode ser desenvolvida. O cérebro é neuroplástico e até os 6 anos de idade essa neuroplasticidade é gigantesca. Depois você vai ter que trabalhar um pouco mais para desenvolver essa neuroplasticidade no teu cérebro. Show de bola, Tadeu. Cara, obrigado. Tem uma outra aqui, show. Uhum. Boas ideias surgem de repente. Jamais. Essa resposta é simples de se dar. O processo de geração Mito. de ideias, mito. Bota o carimbo, André. Mito. É mito. Imagina, boas ideias nascem de muito trabalho. É trampo, é ralo. 90% de transpiração, ideias de inspiração. Suor. E vou lhe dizer uma coisa. Graham Wallace, em 1926, um britânico, ele mapeou o processo criativo, que acontece na nossa mente em 5 fases. Preparação, imersão, iluminação, avaliação e implementação. Esse é o modelo de Graham Wallace, 1926. Até hoje, esse processo é válido. Só a única coisa que se descobriu em relação ao estudo de Graham Wallace é que ele não é linear. Graham Wallace, quando ele fez essa descoberta por meio de pesquisas, ele entendia o seguinte, eu me preparo, eu começo a preparação, é a fase de descobrir por que eu preciso pensar criativamente, qual que é o objetivo de eu pensar criativamente, qual é a ideia que eu tenho que gerar, para que essa ideia vai ser gerada. Eu mergulho no problema, entro na fase de imersão, e é na imersão que a gente está sujeito a crises de autoestima. Então, para quem está nos ouvindo, olha que interessante. 90% das pessoas entram com aquela famosa frase que nós falamos há pouco, eu não nasci para isso, eu não sou criativo, na imersão. Por quê? Porque a ideia não nasceu ainda. E como ela não nasceu ainda, a pessoa acha que ela não tem competência para. Só que o grande segredo é o seguinte, a pessoa não tentou o suficiente. Ela não conhece o processo. A iluminação, que vai ao encontro da sua pergunta, do nascer de repente, ela só acontece depois das 2 primeiras fases. E principalmente da imersão. É por isso, Leandro, que a gente tem muita ideia afastado do problema. Muitas pessoas vão pensar assim, Tadeu, as minhas vêm no chuveiro, Sim. As minhas vêm no carro, as minhas vêm quando eu estou num happy hour. Sim, naquele lugar, exatamente, que você não falou. E sabe por quê? Porque fisiologicamente falando, eu me afastei do problema, mas o nível inconsciente do nosso cérebro continua buscando solução. E aí, quando eu entro no chuveiro e relaxo, acontece o download. E é aí que a pessoa acha que foi um estalo. Não foi um estalo. Foi um processo cerebral, mental, que você iniciou de busca pela ideia e, de repente, as conexões são feitas. E tudo se revela. Mas é necessário que a gente se afaste do problema. Carlos Drummond de Andrade já dizia, a vida precisa de pausas. E Milor Fernandes, grande Milor Fernandes, que Deus tenha ambos, dizia devagar e sempre. A divagação a que Milor Fernandes se referia era esse parar, o se afastar do problema. E aí a ideia vem. Então, portanto, as pessoas que querem se entender criativamente têm que dar tempo ao tempo. E é uma batalha muito grande pela ideia. Porque não tem essa de você colocar uma bata indiana, acender 2 incensos, tocar uma música do Pink Floyd. Ponto. E pá, chegou a ideia. Não tem. É trabalho. É muito ralo em busca da ideia. Tem uma frase linda de Michelangelo. Perguntaram a ele como ele esculpia tão bem, né? Que além de pintor maravilhoso, era um grande escultor. Aí ele disse, a escultura já está na pedra, eu só tiro os excessos. Isso é maravilhoso. E por que é maravilhoso? Para as pessoas entenderem que a ideia, ela nasce bruta. Eu preciso lapidá-la. E aí, uma vez lapidada, a gente encontra
a verdadeira obra de arte lá dentro, que é a grande ideia. Então, mito. Ideia nasce de trabalho. Exatamente, eu enxergo isso, assim, absolutamente, do jeito que você colocou, no momento que nós passamos aqui, em 2020, o início da pandemia, a CR Basso, praticamente, quase todas as operações eram presenciais. E aí? E então, temos que mudar o jogo, né? Temos que verter. Foi suor, rapaz, e foi suor pra burro. Show. Até emociona de lembrar aqui, ó. Verdade. Tá vendo? Eu passei por todo esse processo, né? Todos nós passamos na vida por várias vezes isso. Criatividade como solução de problemas. E aí eu puxo a próxima frase. Não somos criativos quando sofremos pressão. Mito. Algumas pessoas amam produzir criativamente sob pressão. Minha esposa e minha mãe falam de mim e do meu pai, as coisas só saem na pressão. Na pressão. Agora, existem pessoas... E, aliás, as melhores ideias, inclusive, saem na pressão. Cada uma opera de um jeito. A necessidade torna o ser humano criativo. Quando a gente começa a ler sobre a criatividade, Domênico De Masi também traz isso, quando a gente começa a ler, até com uma outra intenção, Yuval Harari em Sapiens, a gente vê a evolução da espécie ali, a gente vê o quanto o ser humano precisou olhar para o ambiente e falar, e aí? Né? Como é que eu me viro não sendo, né, a principal espécie aqui? Né? Eu não estou no topo da cadeia alimentar. Como é que eu faço agora? Então, o ser humano sempre... e se atribui muito que criatividade e inovação foram descobertas há pouco tempo. Não está aí no seu conjunto de frases, mas eu quero aproveitar e colocar. Gente, o ser humano sempre foi inovador e criativo. E sempre foi. Nós só sobrevivemos enquanto espécie porque sempre fomos criativos. Essa história de que nos últimos 20 anos começou a se falar muito de inovação, se criou o ecossistema de inovação. Nós só conseguimos sobreviver enquanto espécie por causa da nossa criatividade, da nossa capacidade de modificar o ambiente a nosso favor. Esse é um ponto importante, né? Da gente conseguir inventar as coisas. O que existe de progresso, isso reforça aquela minha fala de que não existe essa história de um físico não ser criativo porque é uma pessoa lógica, porque nós temos criatividade na física, criatividade na matemática, temos criatividade na engenharia, temos criatividade em todas as áreas. Então, assim, o ser lógico também possibilita isso. E aí, quando a gente vai para essa história de que o ser criativo é um ser, né, que está relegado a alguns tipos de approaches, de profissões, não faz o menor sentido. Essa fala, essa colocação que você faz é muito importante, porque esse é um tremendo mito, né? Eu penso que as pessoas que estão muitas vezes tensas por causa de pressão, elas produzem por estar sendo pressionadas. Agora, é importante colocar que tem algumas pessoas que gostam muito de criar com calma. E aí eu vou indicar um livro. Tem um livro maravilhoso chamado Rápido e Devagar. E esse livro fala justamente da rapidez com que algumas pessoas produzem criativamente. Já me falaram também, que é muito bom. Eu conheço pessoas que só criam se tem outras 10 em cima dela falando, eu preciso para agora. E conheço aquelas que querem fazer a massa, preparar o molho. Estou me enxergando na primeira. Exatamente. E quando essas pessoas que têm um raciocínio, que gostam do ritual, precisam de mais tempo, são pressionadas indevidamente, atenção aí, gestores de pessoas, que não conhecem ainda a sua equipe, elas vão tentar fazer o papel daquela pessoa que cria sob pressão. Elas até podem gerar alguma ideia, mas geralmente não é aquela ideia que tem brilho. É aquela ideia que ele gerou só para dar uma resposta, para sobreviver à pressão hierárquica. Tá? Então, mito. Eu conheço um monte de gente que gosta, inclusive você, né, que acabou de assumir, que gosta de criar... Mas eu gosto. É que eu funciono assim. Você funciona assim. Não tem outro jeito, né? Mas tem um lado bom e um lado ruim disso também, na pressão, né? Sim. Assim como tudo na vida, né? A luz e a sombra, né? E tem que saber fazer pressão. Uma coisa é a pressão construtiva, que eu digo assim, olha, estou te dando pouco tempo, mas eu confio na sua competência. A outra é dizer assim, olha, estou te dando pouco tempo e acho que você não vai entregar. Esse segundo exemplo eu não curto. Eu gosto da visão positiva disso. Claro. E pra gente fechar boa parte do que a gente falou agora, e trazendo um pouco, inclusive, pro caminho
da educação corporativa, que é Uhum. aquilo que a gente faz, que é aquilo que a gente ama, Uhum. é aquilo que coloca o leitinho das crianças em casa Sim. e tudo mais, né? Sim. O que as empresas devem fazer? O pessoal que está nos ouvindo, de gestão de pessoas, de Ótimo. desenvolvimento, de gestão, né? Para liberar esse potencial criativo Uhum. dos colaboradores. Uhum. E tem algum caminho estruturado para isso? Uhum, uhum. Legal, Leandro. Bom, primeiro é importante resgatar aquela fala anterior na qual eu disse que inovação é top-down. Cabe aqui também, até para os nossos ouvintes terem um esclarecimento, porque eu falei em determinado momento que criatividade faz parte do processo de inovação. Então, cabe aqui também, nesse momento, colocar as definições do que é um e do que é outro, né, para que as pessoas não confundam. Inovação é um processo, é a arte de transformar, é o desafio de transformar ideias em algo dentro da corporação, seja pequena, média ou grande. Esse algo pode ser um novo produto, um novo serviço, um novo processo, um novo modelo de negócio, uma nova forma de relacionamento com o cliente. Então, inovação é algo mais que criatividade. Tá? Por quê? Porque se eu falo em transformar uma ideia em algo, eu tenho naturalmente implícito aí nessa fala um processo. E que processo é esse? Eu preciso saber captar ideias dos meus colaboradores, eu preciso selecionar essas ideias, eu preciso ver aquelas ideias que se adequam aos meus objetivos corporativos e entrar naquelas ideias selecionadas em prototipagem, em teste, em validação de campo, seja uma ideia interna para um processo fabril, seja uma ideia externa, né, para lançar aí no mercado um novo produto, um novo serviço e por aí vai. Então, inovação é um processo que tem que estar muito desenhado no dia a dia das organizações. E criatividade? Criatividade, a arte, a capacidade, o talento para fazer conexões incomuns entra em todas as fases do processo de inovação e não apenas no momento de ter ideias. Esse é um outro mito. Algumas pessoas acham que eu devo ser criativo apenas no momento de gerar ideias. Não, eu preciso ser criativo para executar ideias, para validar ideias, para implementar ideias, até para precificar ideias, né? Para implantar também. Então, a criatividade é uma habilidade humana que está presente em todas as fases de um processo de inovação. E, portanto, não são a mesma coisa. Quando eu digo para uma equipe, você líder que está nos ouvindo aí, eu quero uma equipe inovadora, o que eu estou dizendo para ela? Eu estou dizendo, eu quero que você tenha boas ideias, mas coloque essas ideias no mundo. Eu não quero que você coloque um filho para deixar guardado dentro de casa. Esse é um ponto importante. Quando eu digo para alguém, para um colaborador, para uma colaboradora, eu quero que você seja mais criativa, eu estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo apenas que eu quero que ela tenha boas ideias. Então, portanto, pessoas, vamos separar o que é inovação do que é criatividade. Criatividade está subordinada, de certa maneira, ela permeia o processo de inovação. Agora, inovação é um processo com diferentes etapas. Show de bola. Dentro das quais a criatividade está presente. Tá bem mais claro. Agora, posto isso, né, indo para a questão de como desenvolver essa cultura de inovação nas empresas. Porque você tem um caminho estruturado, inclusive, para isso, né? Qual que é a melhor forma de fazer isso? Né? A empresa precisa, primeiro, fazer um diagnóstico dela e como é que está o nível de inovação dela. Eu me surpreendo, Leandro, que muitas empresas já são inovadoras, estão me abordando da seguinte forma: Tadeu, eu quero criar uma cultura de inovação aqui. Quando a gente começa a fazer um diagnóstico, a gente descobre que a empresa já tem inovação lá dentro. Que, inclusive, foi essa inovação que a colocou onde ela está. Então, você empresário, você líder que está nos ouvindo, pensa se você já não produz muita coisa inovadora. Se você fizer um rastreamento nas últimas ideias que você teve e que foram implementadas, você vai descobrir que você já está inovando. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, inovação nas empresas, isso é muito importante colocar, geralmente está ligada a alguns feudos, a alguns departamentos. Área de pesquisa e desenvolvimento, área de engenharia. Não tem como, né? Dá para ampliar isso para todos os colaboradores. E por quê? Quanto mais gente pensando em inovação, mais chance, é um dado estatístico, de você ter ideias boas geradas pelo corpo de colaboradores. É aí que está o desafio. Para uma empresa fazer isso, romper com os feudos, com aquelas pessoas que se acham nasceram brilhantes e que só, portanto, elas podem dar ideias, é necessário que ela crie um programa de inovação. O programa de inovação é a melhor maneira dela democratizar a produção,
a avaliação e a seleção de ideias. E para isso, ela precisa necessariamente, né, estruturar este programa de uma maneira competente, porque uma vez lançado esse programa, ela autoriza, e aí entra a questão do top-down, todas as pessoas a investirem tempo, energia e ter aquela cabeça de dono, que é o sonho de todo empresário, né? A pessoa olhar para as coisas com aquele olhar de estranhamento. Isso aqui poderia ser melhor, isso aqui poderia ser mais rápido, isso aqui poderia ser mais barato. Estou fazendo um trabalho muito legal para a Dell Technologies e lá eles têm áreas de engenharia muito fortes e essas áreas estão o tempo todo sendo incentivadas a pensar, né, de maneira mais produtiva, usando inovação, criatividade e por aí vai. Então, a empresa precisa começar a disseminar essa cultura de inovação. Essencial eu colocar, Leandro, que uma cultura de inovação não existe para substituir uma cultura vigente na empresa. Não é isso. A cultura de inovação convive com a cultura que a empresa já tem. Não se destrói uma cultura. Uma cultura é emanada pelas lideranças, pelos donos, pelas pessoas que criaram aquilo. Sim, é um pelos conjunto valores de crenças, delas. valores, hábitos, Sim. crenças de uma organização. Ora, quando a gente fala em cultura de inovação, uma preocupação equivocada de algumas empresas mas veja, eu não quero que uma cultura de inovação destrua tudo que nós temos aqui, mas não é para destruir. A organização vai continuar com a sua cultura, mas também vai ter um olhar para a inovação. Então, a cultura de inovação é um órgão que é implantado num corpo e o trabalho não é para que este órgão domine o corpo, não. É para que o corpo não expulse o órgão. É o contrário. E isso caracteriza a empresa ambidestra. Ela precisa começar a pensar no seu nível cultural de inovação e, para tangibilizar isso, ela cria um programa de inovação, um programa de geração de ideias. Existem muitas formas de se fazer isso de maneira competente. A gente mesmo está desenvolvendo para algumas empresas aí. Então, ela precisa dar esse passo inicial. Ô, Tadeu, e ainda vou fazer mais um vínculo com aquilo que você falou agora. Posso entender, então, obviamente, que inovação é um diferencial competitivo. Hoje a condição de sobrevivência já foi chamado e já foi utilizado por muitas empresas como um gancho para marketing. É mais que o diferencial competitivo. É condição de sobrevivência. É condição de sobrevivência, porque o mundo ele tem passa por uma transformação tecnológica assustadora e muitas empresas, muitas marcas famosas que existiam no passado, hoje não existem mais, porque disseram, isso não é comigo, isso não me interessa. Pronto. Inovação nunca vai bater em mim. Não sobreviveu. Não sobreviveu. Tá. E aí me surge uma outra questão. Como que a gente faz a gestão, aí então, das equipes criativas? Uhum. Deixa eu até me explicar melhor. Como a gente administra aí os egos, as ideias divergentes, né? As propostas de um e de outro, sem ferir aquilo que... sem ferir o íntimo das pessoas, sem ferir aquilo que ela está sentindo. Né? E sem também podar esse empoderamento, claro, né? Claro. Como que você gere isso? Bom, primeiro que todo mundo tem que ter em mente, eu sei que algumas pessoas estão nesse momento pensando nisso, que toda mudança cultural é lenta. Então não se muda, não se coloca uma dimensão cultural para conviver com outra, como eu falei anteriormente, de uma maneira rápida. Mas precisa ter um caminhar. Então, quando uma empresa tem um plano de inovação pensado, essa capacitação, o trabalho primeiro das lideranças, para que essas lideranças atuem como multiplicadores nas suas áreas, é essencial. Então, o primeiro passo é capacitar as lideranças para que elas entendam esse novo cenário, esse cenário de inovação, num primeiro momento, e para que elas trabalhem com seus colaboradores nesse novo ambiente, nessa nova atmosfera, que é uma atmosfera que exige que esse líder rompa com alguns paradigmas que muitos têm. Porque a partir do momento que você dá liberdade para que as pessoas pensem em ideias, você tem que ter uma forma de acolher essas ideias, de selecionar aquelas que lhe interessam e efetivamente mudar uma área, um departamento, e isso automaticamente contagia positivamente a empresa como um todo. Então, o líder tem que mudar a sua forma de pensar. E mudar a forma de pensar não é simples, porque essa pessoa vai passar a notar que ter boas ideias não depende necessariamente da sua posição, do seu cargo. Certa vez, eu disse para uma grande empresa do setor de produtos de limpeza, estava numa reunião com as vice-presidências, e eu perguntei assim para essa pessoa, você está pronto para ver alguém da produção
do chão de fábrica, dando uma ideia maravilhosa que vocês estão atrás há 10 anos e nunca tiveram, com todo o estudo que vocês têm, com toda a experiência de gestores que vocês têm, com todos os cargos que vocês têm, com todas as medalhas que vocês têm no ombro. Aí ele ficou naquele silêncio e me olhou e falou assim, nossa, Tadeu, nós estamos prontos sim. Um olhou para o outro, eles estavam em 3, mas por que você está fazendo essa pergunta? E aí eu vim com a resposta que é uma grande verdade, né? Ideia não tem hierarquia. E, curiosamente, Leandro, as pessoas que estão nos ouvindo vão dar risada porque é verdade. Aquelas pessoas que não têm grandes pesos nas costas, elas costumam encarar a vida com mais leveza. E elas dão ideias maravilhosas. O problema é que essas ideias, muitas vezes, são tão assustadoras, porque as boas ideias nascem assustadoras, que um gestor não preparado, uma gestora não preparada, ela pensa assim, essa figura é assim mesmo, de vez em quando ela tem esses repentes aí, mas a gente sabe que aqui isso jamais vai prosperar. É uma pena, porque muitas vezes a ideia, aquele comentário que parecia uma loucura que saiu de uma pessoa, pode mudar toda a realidade de uma área, de um departamento, de uma linha de produção, e a empresa não desenvolveu um sistema para ouvir essa pessoa. Então, isso parte das lideranças. Então, a primeira mentalidade que tem que ser mudada é dessa liderança, para que ela veja que a questão da inovação, de aproveitar o melhor do talento criativo dessas pessoas, vai fazer bem para ela mesma, para todo mundo ali dentro. O verdadeiro líder é aquele que cria, é um arquiteto da inovação. Ele cria o espaço propício para que a inovação prospere. Então, esse passo de treinar as lideranças primeiro é essencial. Em segundo, e existem muitas empresas fazendo isso, elas envolvem não só as lideranças, porque às vezes elas não acreditam que as lideranças vão multiplicar isso. Elas envolvem todos. Eu tive uma experiência recente numa empresa do interior de São Paulo, que eles colocaram todos os 600 colaboradores. Isso levou bastante tempo, dá para se imaginar, para participar de workshops de inovação e criatividade aí durante um ano, né? Eles estabeleceram uma mescla entre eles, porque o presidente disse o seguinte, Tadeu, eu confio nas minhas lideranças, mas eu quero que todo mundo ouça isso. Então, assim, é muito interessante, é muito legal quando você vê uma empresa dividindo a responsabilidade de olhar para o futuro com todos os colaboradores, mesmo sabendo que tem um turnover natural em toda a empresa. Vou treinar a pessoa, daqui a pouco ela não está mais com a gente. Mas é uma questão de responsabilidade social, né, com os colaboradores. Uma curiosidade, e nesses workshops, os grupos eram bem diversos com relação a cargos? Isso. Quanto mais diverso, melhor. A criatividade e a inovação nasce da heterogeneidade de pessoas. E por quê? Porque você tem que colocar pessoas que pensam diferente, trabalhando umas com as outras, porque aquela pessoa que pensa diferente de você, ela traz uma outra perspectiva sobre um desafio. Sim. E aquela perspectiva que você não pensou. Então, inovação é muito fruto de competências complementares. Nas mesas, a gente dividia e misturava as pessoas hierarquicamente por área, porque as áreas criam feudos. Quando elas criam feudos, elas se fecham para o novo. Então, era a área de TI brigando com a área de marketing, que é uma briga histórica, né? Sim, essa a área aí tá... de marketing Essa é histórica, essa né? é histórica. Essa é foda. A área de TI fala, não inventa isso que não pode. E vai. A área jurídica não deixando nada acontecer, porque legalmente não pode. A área de operações dizendo, nós trabalhamos e vocês ficam no ar-condicionado. Então, essas brigas, elas não levam a nada, né? Porque a empresa como um todo é um navio, é um barco. E quando acontece um problema em uma área, é como se acontecesse num navio. Olha, estamos com um problema lá na casa de máquinas. É isso, né? A produção, aliás, é a casa de máquinas, né? Lembrando disso. Então, veja quanta mudança cultural é necessária ser feita. E nesse exemplo que você citou, top-down, né? Você vê que foi solicitação da alta gestão da empresa para que você estimulasse esse... Sim. Aliás, olha a importância da atmosfera que você falou. Porque se você tem grupos no workshop diversos, eu imagino o trabalho de sensibilização para que a atmosfera, para as ideias divergentes, considerando a hierarquia das pessoas lá absolutamente diferentes, você teve que preparar muito bem a atmosfera para criar esse clima que favoreça, inclusive, tem que ser as ideias, a discussão. Tem que ser um programa de treinamento no qual... Porque, veja, a liderança que está há 30 anos numa empresa, não é em 8 horas, em 4 horas que você vai conseguir mudar a cabeça dessa pessoa. E muitas não mudam. Puxa, Tadeu, me ajuda a puxar essa corda, porque isso aí eu estou falando direto para as empresas quando a gente está discutindo. Isso. Quero um treinamento de 2 horas sobre criatividade. Ótimo, legal. É melhor que nada. É melhor, é um começo. É melhor que nada, né? Como assim melhor que nada? É melhor que nada. Sim.
Sim. E veja, nesse treinamento, o Ainda mais nesse facilitador, tema. o consultor vai conseguir detectar qual é o espírito da equipe e qual é o grau de resistência que se tem ao novo. E aí, nesse encontro de 2 horas, já é possível a empresa pensar assim, opa, peraí, se você detectou isso num pós-treinamento, então isso significa que a gente vai conseguir desenhar agora como é que eu vou mudar como é que eu vou trazer esse drive criativo para as pessoas. É importante lembrar que nós vamos ter pessoas que vão resistir até o fim. Sim. Mas aí eu convido as empresas a uma reflexão. Será que essa pessoa não é o momento, né, dela buscar novos áreas, dela partir para outra? Porque existem resistências patológicas. A pessoa fala, eu não quero, eu sempre fiz dessa maneira, sempre deu certo dessa maneira. Mas esse é um outro tema que a gente vai discutir depois. Criativamente falando, é preciso que as organizações reflitam sobre o que eu chamo de o seu status inovador. Qual é como as pessoas estão motivadas ou não para inovar. Isso parte muitas vezes de uma conversa com as lideranças, que por sua vez vão diagnosticar quem são as pessoas das suas áreas que são mais público-alvo disso. No caso dessa empresa que eu citei, não teve meio termo. O presidente disse, eu quero que todos, independentemente de serem mais ou menos inovadores, que todos eles passem pela capacitação. O essencial é que vocês que estão nos ouvindo pensem novamente, e eu vou aproveitar um gancho seu, Leandro, que isso é uma condição de sobrevivência. Eu não estou falando de algo que é um soft skill. Essa expressão soft skill, que muitas vezes é utilizada pejorativamente por alguns gestores, ela precisa ser melhor entendida. Mas isso aqui é aquele tipo de treinamento que a gente vai fazer dinâmica, a gente vai usar métodos ágeis, design thinking. Essas ferramentas não são nada assim uma cultura estabelecida. Mudar pensamento passa por metodologias diferentes. Não tem forma de você chegar num novo destino pelo mesmo caminho. Isso é esquizofrenia. Então, é importante aceitar essas metodologias. Ótima descrição, inclusive. Exato, como um meio de se chegar lá. Né? É isso. Puta, show de bola. Você puxou, falando em puxar fiozinho, que eu falei agora há pouco, você puxou o fiozinho no meio de uma fala sua, que eu vou terminar de puxar ele agora. Como que funciona o processo de produção criativa por competências complementares? Lembra? Grupo diverso, competências complementares. Como que funciona? É a última pergunta, tá? Aliás, eu teria 1 milhão de perguntas para fazer, mas a gente é limitado pelo tempo. Como que funciona esse processo de produção? Legal. Primeiro, quem está comandando, e eu vou dar um exemplo bem prático, quem está comandando uma sessão de ideação, você tem lá... Porque esse é o nome que se dá. É o nome que se dá. É uma sessão de ideação, é uma reunião que pode ser em qualquer espaço, desde da máquina de café até numa sala, um ambiente mais formal, no qual você precisa ter alguém comandando. Essa pessoa, é essencial que as outras pessoas que estão na reunião se sintam à vontade com ela. Pronto, já coloquei um tremendo obstáculo aí. Né? Porque as pessoas estão pensando, nossa, quem dentro dessa empresa aqui que deixa as outras pessoas à vontade com ela? Mas é essencial, por quê? Porque cai naquilo que eu falei anteriormente. Imagina alguém entra lá, e eu sei que é uma pessoa que desce um porrete em cada ideia, mesmo que seja brilhante. Eu não vou dar nenhuma. A minha tendência é de dar uma ideia que agrada aquela pessoa. Agora, se eu der uma ideia que agrada aquela pessoa, um de nós não é necessário, correto? Não precisaria nem ter convocado a reunião. Partimos do pressuposto que sim. Então não precisaria nem ter convocado a reunião. Isso é um fato, né? Se eu estou diante de uma equipe, eu quero que essa equipe produza ideias que eu não consegui ter ainda. Ou que essas pessoas me inspirem com a discussão a ter uma ideia boa. Então, assim, todo mundo se inspira. Naquele momento, eu tenho que quebrar a hierarquia. Porque se tem alguém ali na frente que eu conheço que é muito rigoroso, ou muito rigorosa com suas pontuações, eu não vou me sentir à vontade e não vou colocar. Sem dúvida. Agora, vamos então partir do pressuposto de que é uma pessoa que deixa todo mundo à vontade. Existem algumas ferramentas que a gente trabalha nesses treinamentos. Vamos partir do pressuposto que é o consultor da CR Bastos, Tadeu Bretas. Tadeu Bretas. Estou lá, eu transformo as pessoas em seres humanos novamente em 30 minutos sem drogar as pessoas. Tá? Eu não drogo as pessoas. Eu uso palavras para convencê-las a entregar o melhor de cada um, a melhor versão de cada um. Vou largar meu Venvance. Isso, o boné. Depois eu converso contigo, o meu bonezinho do Venvance. Conta a história do boné depois. E aí, o que acontece? As pessoas vão se sentir mais à vontade e vão começar a
utilizar ferramentas de ideação. Aí a gente utiliza no treinamento, a gente apresenta essas ferramentas de ideação. E por quê? E aí isso reforça o que eu falei anteriormente. O fato de lidar com criatividade e dentro da criatividade ter um momento de caos, de pensamento divergente, não significa que você não tenha método. E é nesse momento que eu ratifico o que eu falei lá atrás. Você está utilizando um método, existem muitos métodos de ideação, desde o clássico brainstorming até os mais contemporâneos, que fazem com que as pessoas, dentro desse método, brinquem à vontade. Essa brincadeira está a serviço de algo, então é uma brincadeira útil, e aí produzam ideias. Só que, se você entrar no canal de flow, no canal de fluxo, eu preciso ter uma maneira metodológica de registrar essas ideias. Sim. As mais comuns são aquelas que vocês conhecem, as pessoas registram num post-it, colocam na parede e as ideias ficam ali. Quanto mais à vontade as pessoas estiverem com você, mais ideia vai surgir. E aí tem uma coisa mágica. Da quantidade sai a qualidade. É preciso produzir muitas ideias para tirar ideias boas. As pessoas que estão à vontade com você produziram muitas. Qual é o segredo? Próxima etapa do processo, se afaste das ideias. E por quê? Porque nós tendemos a ficar apaixonados pelas ideias que acabamos de gerar. Por que o afastamento? Para que você olhe a ideia depois com mais frieza, sem a tal paixão. Porque no momento em que você se afastar, e esse afastamento pode durar de 5 minutos a 2 dias, você vai voltar lá para a sala, você vai perceber que algumas ideias que apareciam brilhantes para você vão ter perdido o brilho. E por quê? Quem atribuiu esse brilho? É a sua paixão, é seu filho. Então você não quer criticar inicialmente o filho. Você está inebriado por aquilo que você produziu. Só que algumas vão continuar sendo boas. Essas são as ideias que atendem o seu objetivo. Aí você seleciona essas ideias, de uma quantidade enorme, algumas vão permanecer, e você faz uma validação dessas ideias, utilizando um outro do método que eu chamo de Mescrai. Tá? Mescrai. Mescrai. Tá. O Mescrai é um método muito bacana, no qual você olha para a ideia, e Mescrai, as letrinhas da palavra Mescrai são verbos, modifique, por exemplo, elimine, e aí você vai olhando para a ideia e fala, eu posso modificar alguma coisa nela? São ações. São ações. São ações que você faz uma lapidação, você coloca filtros na ideia. Então esse método é muito bacana, a gente trabalha nos treinamentos de criatividade, e aí você... Então primeiro decanta, isso, se afasta, decanta, aplica-se o Mescrai, tá? Com filtros aí? Isso, com filtros. E aí você tem uma ideia que passou por questionamentos. O Mescrai são perguntas. E aí, assim, se ela sobreviver a tudo isso, é o momento de prototipá-la, de levar para um teste de campo, de fazer uma prova de conceito. Aí quem vai, de certa maneira, participar dessa avaliação da ideia é o teu usuário, o teu cliente, seja um cliente interno, seja um cliente externo. Ainda, né, aquela coisa de camuflar o carro para testar na rua, né? Ainda com um número reduzido de pessoas. Opa, descobrimos coisas sobre a ideia que veio do nosso futuro cliente. Vamos modificar alguma coisa nela. Você vê que o método Graham-Wallace era linear. Hoje se prova que lá na ponta o cliente foi submetido ao protótipo e te deu mais uma ideia dentro da ideia. Mas é importante isso, porque quem falou agora é o usuário. Exatamente o que eu ia falar. O usuário. Ele participou desde o início, na concepção. Aí você pega, o usuário fez os seus Tem coisa comentários. Melhor? Perfeito, né? Ele te ajudou a construir. Isso chama cocriação, que é a palavra mais dita hoje dentro do universo corporativo, dentro das áreas de inovação. Aí o que acontece? Protótipo validado pelo usuário, teste de campo. Você ainda não vai lançar para o mercado todo. O que você faz? Um piloto. Se é uma ideia de varejo, escolhe uma loja para aplicar. Se é uma ideia de produto, escolhe um estado, uma cidade para lançar. Passou por essa validação de campo, go to market. Põe no mercado e está validado. Mas veja, você Green to go. Isso. Então, esse é o processo aqui. Falamos aqui, né, Leandro? A grosso modo, sim, né? Obviamente que isso... Não dá para exaurir o tema aqui. Nem é o leva objetivo. tempo, mas eu tenho certeza que muitas pessoas estão pensando assim, poxa, eu estou fazendo isso aqui dentro, mas eu não imaginava que tinha tantas etapas. Sim, tem muita etapa. Tem forma estruturada de fazer, de conduzir o processo, de sensibilizar equipe, gestores. E isso reforça um ponto. Aquelas pessoas mais racionais, veja como elas podem participar do processo de inovação. Porque eu vou ter gente que é analítico, tem o pensamento analítico. E ele está participando do processo de inovação.
Tá? Então, ela não deve se excluir. Eu não sou aquela pessoa que tem Eu vejo 500... como imprescindível, quase que imprescindível. Sim, imprescindível. Porque essa diversidade vai fazer a soma que é importante. Isso. Essa pessoa traz a racionalidade pro processo. Sim. Então, tá aí o segredo. O cara começa a flutuar e puxa. Não, peraí, volta pra cá. Pô, Leandro, a gente tá nesse podcast dando o caminho, né, para as pessoas, e é o objetivo dele, né? Sim. Cara, muito obrigado, Tadeu. Imagina. Pelo bate-papo. Putz, me sinto super à vontade de trocar figuras contigo sobre esse assunto. Né? Agradeço mais uma vez o teu tempo aqui, o tempo que você dedicou pra você vir lá de Campinas aqui para os estúdios da CR Basso. Como cidadão do mundo, quero empoderar as pessoas por meio da criatividade, e a CR Basso está aí à disposição. Agradeço você fazer parte aí, gratidão por fazer parte da equipe de consultores, de instrutores da CR Basso, por trazer sempre esse olhar né, de inovação para os nossos trabalhos e tudo muito mais. Honrado em participar. Enfim. Deixar a palavra aqui para você, deixar seus agradecimentos, uma palavra final. Gente, costumo dizer assim, até antes eu vou contar uma história bem breve, tá? Prometo que é breve. Vai que você tá ouvindo aí no carro, tá ouvindo não sei aonde, olha pra frente aí, pelo amor de Deus. Então, assim, tem um consultor em criatividade, um autor, que infelizmente já se foi em 2020, chamado Ken Robinson. Até recomendo que todo mundo que tá nos ouvindo, que assista o TED Talks dele. Tem um TED Talks que se chama Por que as escolas matam a criatividade? Um TED Talks dos mais assistidos, né, do TED. E ele conta uma história nesse TED Talks, tem 17 minutos, vai ocupar 17 minutos da vida das pessoas, então, portanto, você vai ter uma extensão desse podcast lá. Ele conta uma história muito interessante que mostra um pouco do clima que a gente encontra nas organizações hoje, quando a gente começa a discutir esse assunto aqui do podcast. Ele conta uma história com uma professora numa escola inglesa, entrou na sala de aula, professora de arte, e disse assim para a turma: crianças de 6, 7 anos de idade, tá? Então, disse assim, eu quero que vocês desenhem alguma coisa que seja importante na vida de vocês. Quando você pede isso para uma criança dessa idade, o que normalmente ela desenha, a gente sabe, ela desenha a família. E a maioria das crianças, de fato, começou a desenhar a família. Digo até que é bom, porque as crianças desenham todos magrinhos e cabeçudos, né? Bem diferente do que somos, na verdade. Cabeçudos somos, né? Mas a questão do magrinho, nem tanto. E aí, o que acontece? Uma aluna começou a desenhar uma figura abstrata e a professora foi em cima dela. E por que a professora foi em cima dela? Porque ela fugiu do convencional. Isso que acontece nas empresas. Você, numa reunião, te passou uma ideia louca pela cabeça, você pensa, é o filme da sua vida. E agora, falo ou não falo? E eu digo para você, fale. Fale, porque essa aluna, eu vou contar o resto da história, ela ousou falar e se saiu bem. O mundo se saiu bem com a fala dela. A professora chegou para ela e disse assim, o que você está desenhando? E a aluna disse assim, estou desenhando Deus. Enfim, para aquela aluna, provavelmente por força do que ela convive em casa, a referência dela era Deus. Sim, e a professora fez o que todo gestor faz, duvidou, né, da criação dela. E disse assim, mas ninguém sabe como é Deus. A aluna olhou para ela e falou assim, daqui a 1 minuto saberão. Então é genial pensar isso, porque todas as vezes que vocês que estão nos ouvindo... Me dê 1 minuto. Me dê 1 minuto, eu mostro o meu trabalho. O que acontece nas empresas, na maioria das vezes, a ideia dessa aluna, o gestor ou gestora ia dizer assim, olha, não tem espaço para esse tipo de representação aqui. Nós temos uma política, nós temos uma forma de ser, nós temos uma cultura, siga o que os outros estão fazendo. Este é o grande problema das organizações. Elas não criam espaço dentro do qual o risco calculado possa existir. Sequer o risco calculado. Imagina o não calculado. Só que quando a gente vê a história da inovação, a gente percebe que as grandes inovações nasceram de pessoas que ousaram correr riscos. Então que fique aqui esse recado. E como eu sempre termino minhas falas, se vocês gostaram do nosso podcast, recomendem para os amigos. Se não gostaram, recomendem para os inimigos. Você sempre fala, até nos treinamentos também, né, Tadeu? Isso. Essa é a fala. Legal, Tadeu. Mais uma vez, obrigado. Tá? E você que precisa se aprimorar, quer conhecer mais sobre esse tema que o Tadeu trouxe para nós, visite o nosso site, as nossas redes sociais, conheça um pouco mais sobre o nosso trabalho. Vem com a gente. Até mais, até a próxima.